bom com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam bem. Quero deixar e lembrar os recadinhos no começo do vídeo. Gente, se você quiser fazer seu mapa astral, sua orientação vocacional, tô fazendo os últimos mapas, os últimos orientações vocacionais, é só você olhar aqui debaixo das descrições. E se você quiser fazer parte do Clube de Astrologia, onde você vai ter podcast, a gente vai falar de mapa astral, vou trazer interpretação de filme, de desenho com astrologia, leis herméticas, a gente vai trazer, todo dia eu vou trazer uma videoaula pra vocês, mas algo onde vocês vão aprender a astrologia e aplicar, para que a gente não fique essa coisa tão abstrata. É só vocês olharem aqui as descrições debaixo do vídeo. E hoje eu quero falar de um assunto tão importante, porque a gente tem que entender assim, o que é espírito, né? O que é o espírito? O espírito, se a gente for parar para pensar e pegar a astrologia aqui para nos ajudar, a gente vai entender que o espírito, ele está relacionado com a energia de Júpiter. Por que Júpiter, Marcela? Mas não, o Sol... Sim, o Sol também, mas Júpiter, gente, vai falar principalmente dessa capacidade de ter uma intuição e de ter uma percepção maior, de um sentido maior, de uma visão maior. E o espírito, ele de certa forma, quando encarna, ele vai encarnar numa limitação, num corpo físico, certo? Então, ou seja, essa percepção maior, ela é o quê? Diminuída através da minha limitação no meu corpo físico. Porque, gente, vamos parar pra pensar. Se eu nasci na cidade de São Paulo, eu vou ter uma visão de mundo na cidade de São Paulo, no meu bairro, na minha família, não sei o quê. Então, ou seja, limita. Se eu nasci no Japão, é outra coisa. Mas, quando a gente tem a capacidade de perceber que não somos essa visão limitada, né? Que a gente pode conseguir ter uma visão muito maior, que isso vai falar principalmente sobre a questão da uma projeção astral, dos sonhos, né? Que a gente vai perceber que, nossa, meu Deus do céu, eu sou tão grande assim, é tão grande assim, a gente vai começar a compreender que Júpiter traz muito essa questão, porque Júpiter é benéfico, por isso que a gente fala Júpiter é benéfico e tal, mas principalmente porque Júpiter traz essa visão macro, sempre. E Júpiter, gente, ele rege tanto o Sagitário como o Peixes, né? E aí, olha que interessante, porque o oposto de Sagitário e Peixes são signos que falam de coisas superficiais e de foco. Virgem é o foco, né? O analista que fica lá naquela coisa pra saber o que tá, pra saber resolver aquilo. Então ele foca. O que não é ruim, é bom. A gente também tem que entender que é bom. E o gêmeo, né, gente? Ele fica só na casquinha, né? Ele fica só na superficialidade. É aquele que só enxerga as aparências, não enxerga o que tá por dentro, né? O também que é bom também, se a gente saber o que utilizar e vibrar sempre nas nossas 12 áreas da nossa vida. E o que acontece? Os outros signos, que é Sagitário e Peixes, eles vão ter uma visão macro. É a visão macro, gente, é uma visão macro. Só que a visão macro, a gente perde os detalhes. Por isso que Virgem, tanto Virgem como Gêmeos, fala de uma visão mais detalhista, de uma visão mais local, de uma visão que vai falar da riqueza da localidade. Mas a gente não pode perceber, a gente não pode perder que existe também uma visão macro. Então, a gente sabe que o último signo é Peixes, né? Então, a gente tem aqui Peixes como último signo. Peixes fecha o zodíaco. E Peixe, gente, é o oceano, né? Você quer mais coisa adaptada que o oceano? O oceano, ele se adapta, né? Não é isso? Ou quando a gente tá, sei lá, num navio, né? E a gente tem que se adaptar ao que está acontecendo. Se é tempestade, eu tenho que me preparar para a tempestade. Se é calor, eu tenho que me preparar para o calor. Então, ou seja, o oceano, ele fala muito sobre essa energia pisciana e sobre essa questão da adaptação. Então, o espírito, ele está diretamente relacionado com a capacidade de se adaptar, né? Porque a gente vai perceber que para que a gente possa estar em todos os locais, olha que coisa linda, gente, para que a gente possa estar no mundo, no globo, e a gente pode pensar de uma visão bem macro, bem micro, que é a questão só do planeta Terra, mas a gente sabe que tem vários outros planetas, que a gente sabe que tem vários outros universos. Olha o quanto, gente, a gente tem que expandir a nossa consciência. Olha o quanto a gente precisa abrir o nosso cabeção, né? Pra gente perceber o quanto a gente é o quê? Não adaptável. Como é que a gente sabe que uma pessoa ela é não adaptável, ou seja, uma mente não flexível? É assim, é aquela pessoa que, cara, não aceita, né? E a gente vai entender porque Peixes é o signo da aceitação, ou seja, eu aceito qualquer situação, então vamos imaginar que eu tô no oceano, eu aceito qualquer situação que eu não tenho como controlar. Então vamos imaginar assim, ó, eu tô aqui em São Paulo
E a situação de São Paulo é relacionada com a egrégora da cidade de São Paulo, certo? Certo. Se eu for lá para Dinamarca, é outra coisa. Eu tenho como controlar isso? Eu tenho que chegar e falar assim, não, gente, vocês da Dinamarca tá tudo errado, não é assim que se vive, é desse jeito. Gente, eu tô controlando. E a partir do momento que eu tô controlando, eu não estou trabalhando a energia da aceitação. Eu não estou trabalhando a energia de aceitar aquilo que é energia de peixes, né? Eu preciso aprender a aceitar. Então imagina, eu tô lá no oceano, do nada vem uma tempestade, eu falo, não, tempestade aqui não. Eu não quero tempestade, só quero solzinho. Eu só quero mar, piscininha e sol. O oceano vai te jogar e falar assim, minha filha, pera aí que eu vou vir com maremoto de 20 metros, que você vai lá pro fundo do mar. Não, né, gente? Então, a questão de peixes vai falar muito sobre o que? Eu aceito, e aí quando eu aceito, eu fico em paz. A grande questão das pessoas é que, assim, quanto elas não aceitarem os sentimentos, e sentimentos é o quê? A quantidade de sentimento que a gente tem no mundo é o tamanho do oceano que existe. Nossa, que frase bonita, né? A quantidade... Gente, muito do que eu falo pra vocês, ele é aqui, ó. Eu nem penso pra falar, então tem muita coisa que eu falei e nem lembro mais. Mas eu acho que, assim, a quantidade de sentimento que tem é o tamanho do oceano que é. Mas não é mais isso, mas tudo bem. Mas vocês entenderam. Então, o que acontece? A gente tem que entender é que, às vezes, o que a gente fala? Não quero aceitar a raiva. Não quero. Aí, o que você faz? O que você faz com a raiva? Você esconde. Aí vai escondendo a raiva. Não quero. Ou também alegria, né? Não quero aceitar ser alegre. Não tem gente que é assim? Tem gente que é assim, por isso que eu falo. Vai depender muito de cada pessoa, gente. Você vai num lugar, exemplo assim, você tá dançando lá, né? Uhul! Aí tem aquela pessoa assim, ó, pra você ver. Linguagem corporal, gente. Aqui, ó, bração fechado, cara fechada. A pessoa tá dentro de uma concha, né? Fechada, né? E aí aquela pessoa, ou aquelas pessoas, tipo assim, ó, vamos imaginar também. Você tá dando uma festa, aí fica o seu vizinho, aí fica alguém... Você tem Marte de casa 3, tem problema com a vizinhança. A gente já vai analisando isso. Aí a pessoa liga e fala assim, para. Aí você vai ver a pessoa tá toda rancorosa lá. É tipo assim, poxa, deixa o outro fazer a festa dele, deixa ele tá lá. Mas como ela não tá em paz com alegria, porque alegria é um tipo de sentimento, ela também não quer que ninguém tenha alegria. Vocês entendem isso? Isso é pra qualquer sentimento, pra qualquer coisa, pra qualquer coisa. Então tem gente que assim, e aí a pessoa destrói, tipo assim, não quero. Porque a pessoa não tá em paz, ela é controladora, ela controla quais sentimentos são válidos ou não são válidos, né? Então, o que acontece? Aí, eu não tô em paz com a raiva, então, ou seja, eu não quero sentir a raiva, não quero expressar, não quero dar vazão, né? Lembrando que o oceano, ele aceita, tem horas que o oceano tá legal, tem horas que o oceano tá mais bravo, tem horas que... E pra ele tá tudo certo, ou seja, ele aceita os sentimentos, né? Então, peixes é aceitar os sentimentos. E aí, o que acontece? Que você tá aqui na sua vida consciente, né? Então, você está acionando sua vida consciente é limitada. Lembra, mas o que é, Marcela, vida consciente? Vamos imaginar, hoje não mais, tá, gente? Mas vamos imaginar que é aquela famosinha assim, você é 5% de consciente, 95% de inconsciente. Então, essa vida consciente é do seu 5%. E aí, o que acontece? Só que a raiva tá lá, né? Tá lá onde? Tá lá imersa nos seus 95% de consciência, tá bom? E aí, o que acontece? A raiva, gente, ela quer ser aceita pelo seu consciente incluída. Ela quer ser aceita, ela quer ser expressa. E pode ser raiva, gente, aí é que tá a grande questão. Raiva do quê, né? Mas raiva do quê? É claro que às vezes assim, ó, exemplo, às vezes você tava num dia e aí foi uma coisinha boba. Aí você fala, não, deixa. Aí vou botando, não deixa, não vou deixa, não sei o quê. Porque quando assim, isso que eu acho que, eu vou falar uma coisa bem verdade, vou trazer uma coisa aqui, uma percepção. Como a gente vive, principalmente nas cidades grandes, que é onde são mais doentes, então, exemplo, uma metrópole como São Paulo, que é doente, né, gente? É uma cidade doente, onde vive muito de máscaras, de projeções, etc. O que acontece? Nessa sociedade que a gente vive, os sentimentos, eles não têm espaços para serem acolhidos e serem expressados, né? Então não tem. Então, exemplo assim, quantas vezes você já quis expressar uma raiva e depois, não pode, você tá louca, esconde isso, para de chorar, para de ficar nervosa, para não sei o quê. A pessoa que faz isso, gente, ela controla o seu sentimento, na verdade ela tá controlando dela mesma, tá? É só uma questão de projeção, uma questão de espelhamento.
E aí, então na nossa sociedade não tem espaço para isso, não tem espaço para eu dar vazão ao meu oceano de sentimentos, né? E cada um de vocês trouxe um tipo de humor. E o que é este humor? Um tipo de lua. Está relacionado com o seu passado, também tem a Lilith, o Norte Sul, a gente tem que ver tudo isso. Casa 12, casa 4, né? Ou seja, pra vocês verem como é muito complexo a questão da astrologia. Então, a nossa sociedade, nessa sociedade que eu falo, nas sociedades mais doentes que a gente tem nos pedaços. Mas o que é sociedade doente? Sabe quando a gente tá no nosso corpo físico e aí o nosso dedão, né? Ele tá machucado? É isso. O dedão machucado são essas sociedades que se dizem super, mega, legais, mas na verdade estão doentes. Então é mais ou menos isso, tá, gente? Só pra vocês entenderem. Então, sabe, aquela coisa, nossa, eu tô com uma picada, então essa parte do seu corpo tá doente. É como se fosse a questão. É que como eu penso, que assim, a visão que eu tenho do mundo é uma visão de corpo. Então, pra mim fica fácil. Às vezes pode ser que pra você não fique, mas tente começar a abrir a cabeça, a expandir. Mas dói. Mas é isso, tenta pra você começar a ver que você vai ter aquela coisinha piquititica que você fica, nossa, meu Deus. É a mesma coisa assim, gente, quando a gente anda de avião, quando você vê o mundo lá de cima do avião, é totalmente diferente do mundo lá de baixo, sabe, gente? Então, é bem uma coisa importante. Então, nessa sociedade, a gente não consegue expressar. E aí, o que acontece? E olha que interessante, eu até posso fazer uma analogia, veio aqui pra mim, todo machucado que a gente tem no nosso corpo, por exemplo, eu tô com machucado, com uma lesão, é o quê? O que é isso, né? São repressões de sentimentos. Todos. Por exemplo, assim, meu fígado estourou. Por quê? Porque você reprime a sua raiva. Estou com problemas pulmonares, você reprime a sua tristeza. Estou com problemas no meu coração. Você está, às vezes, reprimindo a sua própria alegria, né? Então, olha pra vocês verem, as partes doentes do nosso corpo físico estão relacionadas diretamente com os sentimentos que a gente acaba, né? Que a gente não dá vazão. Então, a gente não tá em paz com a raiva. Porque a gente também não encontra um lugar, uma vazão, e também porque a gente acha que a raiva é feia, porque não sei o que, não existe isso, gente, não é feio, não é feio. E, por exemplo, assim, a partir do momento que você tá numa situação, aquilo te trouxe, aí eu quero trazer também, aquilo te trouxe com um sentimento. Primeiro você tem que classificar seu sentimento, né? Porque assim, gente, tudo é uma questão de classificação. Existe uma diferença entre o arroz e o feijão, né? Então, por exemplo, eu tô com fome do quê? Do arroz ou do feijão? E isso se chama inteligência emocional. Eu não gosto do emocional, porque é inteligência de sentimentos. O que é inteligência de sentimentos? Aí, vamos lá. Inteligência de sentimentos é quando eu associo o meu racional, né? Porque inteligência é racional com os meus sentimentos, que é irracional. Então, é uma pessoa que sabe classificar, sabe entender e, consequentemente, sabe como dar vazão, né? Naquele verdadeiro sentimento, mas de uma maneira inteligente e de uma maneira assertiva. Isso se chama uma pessoa que tem inteligência emocional, que não gosto dessa palavra, mas é sentimental, né? Vou trazer pra vocês, no Clube de Astrologia eu vou falar muito de filmes e de desenhos com astrologia, porque eu amo, assim, eu vou no cinema, eu vejo filme, eu quase não vejo, mas às vezes quando eu vejo, eu vou com caderno, tá, gente? Eu fico analisando, eu sou uma analista, né? Eu sou analista porque eu gosto disso e faz parte da minha essência. Então, o que acontece? Tem uma parte do filme do Frozen 2, por exemplo, eu vou falar desse filme, desse desenho. Esse desenho tá cheio de simbolismo. Nossa, quanto simbolismo, assim. Eu fiquei louca, porque como eu tenho meio de céu em Escorpião, o que eu vou distribuir para a sociedade, né, o que eu vou contribuir para a sociedade é a capacidade de enxergar as coisas que ninguém enxerga. Então, é isso, é os entrelinhas, né? Tem uma parte do desenho, quem viu, né? Quem não viu vai ver, que eu acho que é legal esse desenho, mas vai ver, você pode ver tanto como entretenimento, mas eu nunca vejo como entretenimento, eu sempre vejo como uma análise. E o que acontece? Tem uma parte da Elsa que ela encontra um cavalo, e esse cavalo briga com ela, ele briga com ela. O cavalo são os instintos. E essa cena fala muito do arcano, da força, a gente tem um arcano que fala sobre a força, e eles brigam, até que uma hora ela entende que ela tem que domar esses instintos. E é isso que a gente tá falando, eu tenho que domar. É isso que eu acabei de falar da inteligência de sentimentos, eu tenho que saber domar, eu tenho que saber. Então, ou seja, eu não vou reprimir ele, mas eu tenho autodomínio sobre eles. Eles não me dominam, aí é que tá, mas também não reprimo eles, porque vai chegar uma hora que essa raiva, que você não tá em paz, que você não sabe como externar de uma maneira construtiva, meu filho, ela vai aparecer.
mas ela sempre aparece de uma maneira destrutiva, porque ela tá querendo o quê? Ser expressa como o próprio oceano, que tem uma hora que lá, tempestade, tá querendo ser expressa, só que você, por várias questões, existem várias questões, você acaba não expressando. E essa parte é muito bonita do desenho, porque ela pega o cavalo depois de uma briga, porque ele fica brigando, entendeu? Olha, gente, que lindo, acabou de me vir aqui, graças a Deus. Lindos. O que é a briga do cavalo e da Elsa? É a briga do consciente com o inconsciente. O que acontece? O consciente começa... A Elsa é o consciente, tá? E o cavalo é o inconsciente. Por que colocar o símbolo do cavalo? Vocês acham que esses desenhos... Gente, todas as pessoas que vão trabalhar com cinema, elas são piscianas. Tem toda uma linguagem. Por que o cavalo? O cavalo vai falar do nosso lado Centauro, Sagitário, vai falar do nosso lado animal, né? Não vai falar do nosso... O cavalo. E o cavalo, gente, como coisa bem legal, é regido pelo signo de peixes, porque são os animais de grande porte, né? Então, gente, isso me arrepia. Olha quanto simbolismo, gente. Olha que louco. E isso, eu vou falar uma coisa pra você. Eu não faço script pra fazer vídeo, tá, gente? Eu chego aqui e faço. Chego aqui e faço. Ou seja, eu permito que venha essa energia aqui, né? E depois eu vou falando, nossa, faz sentido, faz sentido. Depois de um tempo eu vou falando, nossa, faz sentido, faz sentido. Então o que acontece é a briga entre o consciente e o inconsciente. Esse inconsciente, ele quer vir. Só que ele vai vir de uma maneira o quê? Maluca. Ele vai vir de uma maneira muito mais agressiva. Ele vai vir de uma maneira que você nem... E esse inconsciente fala, não, peraí, não é desse jeito, não, cara. Né? Então, ou seja, o que acontece? O consciente, ele acaba trazendo essa força do inconsciente, porque o instinto, que é essa energia de libido, essa energia psíquica, Freud, Jung, Reich, toda essa galera já falava sobre isso, e é muito interessante porque é pelo esse instinto que faz com que ela vá para a iluminação. Gente, esse desenho, eu vou falar sobre esse desenho, porque esse desenho, é lindo esse desenho. Porque o que acontece? Ela ilumina o inconsciente. E esse cavalo, então, este instinto, ele é dócil, né? Porque este consciente, a Elsa, olhou para ele, você olhou para ele. Ou seja, no final da cena, eles estão em paz. Porque o consciente está em paz com o seu inconsciente. Pega isso para sua vida, pega isso para sua vida, pega isto para sua vida. Eu estou em paz com aquele sentimento. Quando eu estou em paz com aquele sentimento não me perturba. Não me perturbando, eu não vou ter sonhos perturbadores, eu não vou ficar martelando, eu não vou ficar não sei o que, eu não vou tendo coisa psicossomática, eu não vou tendo doença, não vou ter nada disso, porque eu estou em paz. E quando eu estou em paz, eu dou vazão a ele circula no meu corpo, total, circula, ele vai embora. Foi. Né? Então, isso que eu acho que é a coisa mais importante que vocês têm que entender. E aí, gente, na verdade, eu não ia falar nada sobre isso, tá? Eu ia falar sobre outra coisa, porque na verdade tinha uma linha, mas eu fui vindo pra essa linha. Eu acho que isso é muito legal, sabe? Ai, gente, isso me emociona. Me emociona, assim. Porque eu tinha uma linha, na verdade, eu ia falar sobre isso, mas trazendo uma outra linha, né? Na verdade... Olha que lindo isso, né? Ai, gente, isso é lindo. Eu ia, na verdade, falar sobre essa questão de... Eu ia trazer Saturno também, mas eu nem vou trazer Saturno. Mas eu ia falar sobre Saturno porque eu já tava meio com o script, essa coisa da energia de Mercúrio, né? E olha como é interessante quando a gente tem que ser flexível, porque na verdade eu permiti esse lado meu espiritual, esse lado, falar, não, vem pra cá, vai pra lá, não precisa ir pra lá. Pode ser que você fale isso de um outro assunto, um outro dia. Isso que é legal. Essa é a parceria entre... eu e o invisível, né? Então você permite, porque muitas vezes é isso, né? Não, eu falei que... Não é isso na vida? Às vezes você fala assim, não, eu vou falar isso até o final. E às vezes não é pra você falar isso. Às vezes vem uma ideia, né? E na verdade no decorrer da ideia você muda um pouco. Mas o curso, quem vai dar não é você, meu querido. É o que é a vida invisível querendo se manifestar. E que às vezes naquele instante, para aquele vídeo, para aquele determinado grupo de pessoas... Não vou falar sobre aquele assunto, vou falar sobre outro. É você ser permeável, isso aqui, ó, gente. É você ser permeável. Gente, isso me emociona, isso me arrepia isso aqui. E assim, quando eu fico muito arrepiada, é porque eu tô... toda vez, gente, quando eu fico muito arrepiada, é porque eu tô realmente recebendo, né? Como eu sou acidente
em aquário com muita coisa na casa 11, então eu fico muito elétrica, né? Então eu sinto muito, né? Então eu sinto realmente, é difícil até eu falar pra vocês, mas eu sinto o campo aqui, fica uma coisa bem legal, uma coisa bem... Então isso é uma coisa que eu já me acostumei, antigamente eu não me acostumava e antigamente eu era teimosa, eu falava, não, tem que falar isso, eu vou falar isso. Só que o que acontece? Perde a espontaneidade. Perde a espontaneidade, perde a criatividade e, na verdade, eu agora tô acessando a energia de Urano. Então, este exato momento eu estou acessando a energia de Urano porque eu estou indo além. Eu estou indo além daquilo, né, que é Saturno, daquilo que estava construindo. Eu estou indo além e trazendo o quê? Uma criatividade, uma linguagem única neste vídeo. Que coisa maravilhosa, né? Esse é meu lado leonino. Mas é isso, eu acho muito interessante. E o que eu queria trazer pra vocês, né, pra gente finalizar aqui? Então, o espírito, ele é aquela coisa adaptável. Só que o que acontece? O espírito, então, ele está atrelado. Então, a gente tem que entender, e a astrologia, eu vou explicar isso detalhadamente, sério, vai ser uma das coisas que eu mais vou aprofundar, que é os 4 elementos, e vocês vão entender a mandala de uma vez por todas, mas não de maneira rasa. Tem vídeo meu de mandala aí, mas tá raso. Eu vou explicar pra vocês, por que existe uma lógica, né, de ter uma casa de fogo, uma casa de terra. A gente tem que entender isso, porque quando a gente entende isso, a gente entende o fluxo da nossa vida interna. E aí eu falo, caraca, é isso, né? Só que o que acontece? A gente tem sempre uma casa de água, barro, uma casa de fogo. Sempre a gente vai ter isso, existe um porquê. Então, o que acontece? O espírito, né, ele precisa ser adaptável, né? Pra quê? Para que ele possa o quê? Andar e perambular pelo mundo todo. Quando ele é adaptável, ele vai o quê? É aquela questão, né? É Bruce Lee que fala, como é que ele fala? Meu irmão, meu amigo, seja água. Olha aí, seja água, seja adaptável. Se naquele momento você tendo raiva, expressa a sua raiva, seja adaptável com o que você está sentindo. Vocês entendem? Então, seja, a minha água é o meu sentir, né? Então, eu preciso expressar, né? Porque a expressão, ela vai estar relacionada com aquilo que eu sinto. Então, por que às vezes as coisas repetem na minha vida? Porque eu sempre fico sentindo a mesma coisa. Aí fico sentindo a mesma coisa, eu expresso a mesma coisa. E o resultado é a mesma coisa. Então, eu fico sempre me retroalimentando de um sentimento que vai o quê? Me enclausular, porque vai chegar um determinado momento que esse sentimento não vai fazer com que você ande pelo mundo. Não, porque é um sentimento que te enclausula, é um sentimento que te corta, que te restringe, né? Quem tem lua em Capricórnio sabe sobre isso. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Quem tem lua em Capricórnio tem uma chance muito grande, já traz, né, melancolia, depressão, etc. Mas, gente, tem cura através da astrologia. Eu vou falar porque eu sou, assim, testemunha astrológica aqui. Tem testemunha de Jeová? Eu sou testemunha astrológica. Então, isso é uma questão interessante. Então, para que eu possa, né? E aí, lembrando, mais uma vez, o que são as casas de fogo? As casas de fogo é que me trazem movimentação. E aí, lembrando, se eu quero me movimentar e conhecer o mundo, eu vou ter que o quê? Sentir todo o oceano dentro de mim. E o que é sentir todo o oceano? Sentir todos os seres humanos. Cada ser humano tem um tipo de sentimento, eu me adapto a ele e eu me movimento, eu faço a movimentação. Você pode perceber isso, tem pessoas que sempre andam com o mesmo número de grupo de pessoas, sempre de grupo de pessoas, sempre grupo de... Gente, que prisão é essa? Que prisão é essa? Muito prisão. E ela, por que ela sente o mesmo? Porque, na verdade, ela sente as mesmas coisas, né? E ela vai ter o quê? E aí, as pessoas até podem, né, gente? Ah, mas aí a pessoa mudou de estado. Tudo bem, ela mudou de estado. Mas ela vai atrair as mesmas pessoas com os mesmos tipos de sentimento. Porque é o sentimento que traz afinidade. Só que, gente, a gente fica preso em relações kármicas, né? Então, ou seja, por que eu sempre atraio gente que reclama? Porque você é um grande reclamão, mas se você não assume isso, você projeta no outro. Aí você é aquela afinidade, né? Aí você senta no ponto de ônibus, aí você reclama que o ônibus não passa, aí tu reclama com o cara, nossa, esse cara aqui, me sinto puta afinidade, vou ficar perto dele, porque os dois reclamam, né? Os dois reclamam. E aí, só que o que acontece, a reclamação é uma energia negativa, só isso. Então, para que a gente possa movimentar a nossa vida, que movimentação vem com fogo. Ah, mas não vem com fogo não, tá bom. Pega, fez balão, vai lá pra Turquia, vai lá pra Boituva, sei lá onde tem mais balão, não sei. Faz coisa de balão, pega um balão, você vai ver que sem fogo ele não movimenta.
né? E aí também tem o ar junto, mas eu vou trazer só esses dois hoje. Não tem movimentação. Então, ou seja, para eu me movimentar, eu tenho que sentir outras coisas. E aí, para que eu possa me movimentar, eu tenho que dar vazão a tudo que eu sinto aqui dentro e também sentir coisas novas. E sentir coisas novas antes é sempre uma informação, porque antes de casa de água vem casa de ar. Olha, as coisas começam a ficar claras, eu começo a entender. E aí eu começo o quê? A ser de fato um espírito, porque eu me adapto, porque a adaptação está relacionado com aqui eu vou ser água, meu amigo. Bruce Lee, seja um Bruce Lee. Se naquele lugar, para eu estar ali, eu preciso sentir amor, vou sentir raiva, eu me adapto. Eu sou permeável, eu me adapto, eu sou um ser adaptativo. Sabe aquelas tomadas quando a gente vai viajar para Europa, que tem uma molécula, ela é adaptativa, ela serve para todo lugar. Então, ou seja, um espírito que serve para todo lugar é um espírito bom, porque ele é flexível, ele é total flex. E isso é uma coisa interessante para vocês. Então, para que a gente possa ser um ser espiritual, está atrelado principalmente com o nosso sentir, que sentimento está tendo. Esse sentimento não está te levando a adaptação nenhuma, meu filho. É o mesmo sentimento, é a mesma coisa, a mesma informação, né? Tá te levando ao quê? Você ficar dentro de uma prisão dentro de você, né? Então eu queria trazer hoje para vocês esse contexto e essa minha maneira maluca, mas de falar, né? Sobre os assuntos astrológicos com autoconhecimento. Então, um grande beijo para vocês, fiquem bem e fiquem em paz e até mais. Tchau, tchau!